Fala meus queridos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje eu vou mostrar um vídeo da Rosângela Monteiro, uma perita criminal que vai falar a respeito da morte de Daniel Mastral e o que realmente aconteceu no dia do ocorrido. 5 de agosto de 2024, São Paulo, capital. O mundo do YouTube foi pego de surpresa com a notícia que Daniel Mastral havia sido encontrado sem vida. Presença marcante em diversos podcasts, o ex-satanista garantia que tinha seus dias contados por diversas ameaças, o que levou a internet a construir diversas teorias da conspiração. Confira com a doutora Rosângela Monteiro que já se sabe sobre a partida de Daniel e quais os caminhos que a investigação pode seguir. Será que ele estava realmente sendo ameaçado? Aquilo que ele apresentou como sendo ameaça, realmente a origem é de alguém que o estava ameaçando, tá? Que eu já falei uma vez aqui, vou voltar. O que é esse satanismo, gente? Isso aí começou lá na década de 60, precisamente em 1966, quando um teólogo, professor, etc., chamado Anton Szandor Lavey, procurem, criou a Igreja de Satã. A Igreja de Satã. E depois, em 69, ele escreveu a Bíblia de Satã. E o que significa Satã? Qual é a etiologia? O que significa essa palavra? Significa adversário. O nome, Satã. Adversário. Adversário de Deus, é isso? Então? Adversário. O sentido é esse, é um adversário. Só que o Lavey, gente, se vocês forem pesquisar, ler a Bíblia de Satã, ou pesquisar sobre o Lavey, o que é o tal do satanismo dele? Ele não é teísta, então o que é isso? Não tem nessa filosofia que ele criou, que eu não vou nem chamar de... não tem monstros, demônios, deuses que você tem que invocar, que você tem que adorar. Não existe, nem o próprio Satã. Ele pregava que você teria que viver a vida sobre amor, né? Amor sobre vontade, amor é a lei. Viva gostosamente, meus queridos. Viva o amor sob vontade. Até os Beatles pregavam isso. Então esse era o satanismo de Lavey. Agora, a camada que ele chegou, né, onde ele entrou, que tinha que fazer sacrifício de crianças, bebês sem isso aqui, aí já é outra coisa criada pela mente deles. E pessoas que realmente não entendem, não vivem o que era pregado nessa Bíblia, satanistas, né? Mas, infelizmente, acontece sempre isso, né? Acabam em eles tirarem a própria vida. A maioria dos que entram nessa ossada, nesses mistérios, acabam não aguentando e tirando a própria vida, infelizmente. Tem que transar tem que ser milhões sarado, de vezes. tem que transar sem culpa, tem que de querer viver. ter o maior caso do mundo, nem Tem que para que isso querer ter a derruba. melhor. Ou seja um psicopata. Seja um psicopata americano. Não importa os meios, você tem que viver. E não é pecado algum você ter dinheiro, você ser bonito, você Tira se arrumar, a culpa. vaidoso. Exatamente. Então veio, né, como algo a contrapor. Ela explicou de uma forma simples o que é o satanismo de Anton Lavey. Inclusive, até complementando, o próprio outro, né, ex-satanista não, né, um satanista assumido, né, que foi Aleister Crowley. Ele dizia dentro de alguns livros dele que amor é a lei, amor sob vontade. Inclusive, ele meio que fugiu então desse pensamento filosófico dentro do satanismo iniciático, né, os primórdios lá, os primeiros ensinamentos, né, dentro do satanismo, que nada mais nada menos do que o amor sob vontade, né? Você ser cada vez mais terreno e cada vez mais materialista. Inclusive ela fala, né, sobre esse materialismo exacerbado, fugindo um pouco da espiritualidade. E ele não, ele já estava vendo, né, objetos, pessoas, demônios e essas coisas assim, que um pouco, além de ter fugido de tudo isso que é pregado no próprio satanismo, ele estava já criando uma própria realidade paralela, né? Inclusive aumentando, né, essa perseguição que ele sofria na cabeça dele e tudo mais. Ou seja, ele já não estava sabendo lidar com a própria realidade, né? Então para mim foi sem sombra de dúvida um caso mais psicológico, psiquiátrico, de saúde pública, de saúde pessoal dele, né, propriamente e tudo mais, e que infelizmente acabou da forma que acabou, né. Sobre o laudo da perícia, ela vai falar os dados, né, que foram obtidos dentro da primeira perícia que foi feita, né, armamento, inclusive ele estava usando um calibre, né, pouco conhecido no cinema, que é o calibre 5.7, se eu não me engano.
Tá? Então, até o momento, a investigação acabou? Claro que não. Mesmo que as coisas estejam muito claras e que o perito chegue ali e ele já veja que aquilo é típico de alguém que tirou a vida, tem que continuar a investigação. Tá? Então tem possibilidade. Não vou ficar explicando tudo direitinho, né? Porque daí a Pablo pega como receita de bolo. Como receita de bolo, tá? Então, o perito, ele sabe perfeitamente se aquilo é uma cena montada ou não. Tá, gente? Ninguém é bobo. Tá? E no Brasil tem excelentes peritos. Tá? 357 do próprio Coringa, né? Inclusive, no cinema todo mundo sabe, né? Que ele utiliza esse calibre aí, 357. E ele meio que, né, decretou a própria vida antes do acontecido, não demonstrou nenhuma... Ele não quis, na verdade, deixar nada pra esposa, assim, que fosse, nossa, ele amava a esposa atual dele, a família atual dele. Particularmente, ele demonstrou o contrário, né? O que ele deixou em áudio, né? Ele até ficou com medo do canal dele ser apagado depois da morte dele, as redes sociais, enfim, no áudio ele colocou isso. E realmente as redes sociais dele foi apagada pela última mulher dele, né? Que era a atual esposa. Então ficou um negócio um pouco mais preocupante, né? Se essa perseguição que ele sofria, se não tinha aí uma contribuição da atual esposa, assim, eu não quero levantar evidências, né? Levantar injúrias ou alguma coisa parecida, mas foi até da própria boca dele que saiu isso. Tem áudio, odiando aí pelas próprias mídias sociais, que ele fala que essa esposa dele, ele praticamente era só uma mais amiga do que colega, assim, né, entre aspas. Enfim, é complicado falar a respeito do que a gente não viu de perto, né, só que a gente sabe de longe. Mas em áudio que ele deixou aí pra se eternizar como ele queria, né, que fosse eternizado. Ficou isso daí, né, ficou em aberto aí, ele confiando mais nos amigos de podcasts do que na própria atual esposa. Então, por ele não ter aberto isso pra ela que iria fazer isso, eu acho que ele já não confiava tanto, né, essa mulher, por isso acabou fazendo o que fez. Mas fica aí as evidências, espero que essa psicóloga e perita criminal tenha esclarecido todas as nossas dúvidas e a dúvida de vocês.